Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Nesta sessão eu quero abordar uma área que muitas pessoas não colocam isso como nossa guerra espiritual, porque é muito físico, é muito terra-terra, tem a ver com nossa própria obediência. E essa é sobre um inimigo que é tão potente como o diabo, e também está em colaboração com o diabo, mas tem a ver com a nossa própria carne. Vamos ler em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz o seguinte: E vós vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Agora sublinhe essa palavra mundo, porque também essa é um inimigo que nós vamos falar assim para frente. Segundo o príncipe de potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos de desobediência, e esse é o diabo. Já temos falado bastante sobre ele, vamos falar ainda mais. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, por causa da carne, nós estamos sujeitos também àquele príncipe poder do ar, não é? E também estamos sujeitos a influências do mundo, esse curso do mundo. Mas a batalha é muito perto, porque usa aquela palavra carne. Aquela carne é aquele que, não é nosso físico, é o nosso próprio corpo. Desde o pecado de Adão e Eva, o pecado, aquela lei, entrou nos nossos membros, entrou no nosso físico. Por isso nós envelhecemos, por isso um dia nós morremos e o nosso corpo entra em decomposição e é condenado. Está debaixo daquela lei do pecado e morte. A Bíblia diz isso em Romanos 6 e 7. Diz que essa lei de pecado e morte está nos membros do nosso corpo. Então, nós temos que lidar com essa inclinação, essa tendência. Muitas pessoas, quando falam da carne, espiritualizam demasiado essa palavra. Mas é basicamente aquilo que a nossa língua quer fazer, quer mentir, quer blasfemar, quer dizer as neiras. Os nossos olhos querem ver aquilo que não... É uma tendência, é pecado em nós que luta contra os desejos do nosso espírito. Por isso nós temos que saber contender com isso. Nós temos que saber lidar com a nossa carne. Não podemos expulsar a nossa carne, porque a carne é a nossa habitação. Nós estamos a viver no corpo poluído, não é? Que tem aquele desejo de satisfazer a si mesmo. Por isso, a maior motivação é a autoperseverança. Pensar primeiro em número eu, né? O ego, né? E depois os outros. E Jesus veio para nos libertar desta lei de pecado e morte que está nos nossos membros. Mas temos essa batalha, temos que saber lidar com isso. A Bíblia fala que essa é uma lei de pecado e morte. Voltando para a nossa ilustração sobre essa guerra espiritual, estando num tribunal, né? Nós temos a lei, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 12, que essa lei é boa, é santo, é justo. Então, porque Deus deu a lei. E Ele deu algo, né? Tremendo. Mas a lei requer obediência. E quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos debaixo da condenação da lei, ou, vamos dizer, a maldição da lei. Em Gálatas 3, versículo 3, fala sobre essa maldição da lei. E depois Jesus veio para fazer-se, né?
para receber aquela maldição sobre o seu próprio corpo, ser condenado no seu próprio corpo, né? Morrer, e quando ele ressuscitou, venceu uma vez para sempre aquela lei de pecado e morte nos nossos membros. Agora, nós não estamos obrigados, né, de pecar. Agora temos liberdade e podemos triunfar sobre o pecado no nosso próprio corpo e nós podemos crucificar a nossa carne. E esse é o remédio, essa é a nossa obrigação sendo crentes. O nosso espírito é nascido de novo, a nossa mente está neste processo de transformação e o nosso corpo tem que ser sujeitada, né, à vontade de Deus, dominada. Então nós temos que entender melhor o que é que significa essa lei de pecado nos nossos membros. Quando falo da lei, né, as pessoas, tal como no Novo Testamento, houve pessoas na Igreja de Roma que estavam a pensar, eu não estou debaixo da lei, posso fazer aquilo que eu quero, porque eu não tenho que nem respeitar a lei, porque eu sou de graça, então é como graça, é licença fazer aquilo que eu quero. Mas Paulo depois diz, não é assim. Não é assim. Tem que entender o que é a lei. Na Bíblia fala da lei em várias maneiras diferentes. Primeiro nós temos a lei cerimonial. Essa tem a ver com a nação de Israel e as coisas que sempre apontavam para a Messias, para a vinda de Jesus. E Jesus depois cumpriu completamente essa lei cerimonial. Em relação das festas, por exemplo, as várias obrigações, como celebrar a Páscoa. E depois Jesus é o cumprimento desta festa sendo aquele cordeiro pascual. E depois as outras festas têm a sua realização na vinda de Jesus. O sacerdócio e sacrifícios dos animais, como aproximar a Deus, tudo aquele veio, em termos de santuários, de belas, tudo que tem a ver com aquela parte cerimonial, como adorar o Senhor, tudo foi cumprido em Jesus Cristo. Não estamos debaixo desta lei. Não podemos praticar aquelas cerimônias, nem das festas, nem das coisas que nós encontramos na Bíblia, porque tem uma mensagem para nós. Não vamos cancelar, não vamos tirar isso da Bíblia. Vamos aprender que em Cristo nós temos uma nova vivência. Somos todos sacerdotes. Nós somos uma nação santa. Nós podemos oferecer sacrifícios espirituais. Porquê? Porque tudo foi cumprido em Jesus Cristo. Não temos que construir de novo o templo e reiniciar os sacrifícios dos animais, como algumas pessoas querem fazer. Não, essa já foi realizada em Cristo Jesus. Quem que está em Cristo, nós temos uma outra vivência. Essa lei já foi realizada, satisfeito. Tudo apontava para Ele e Ele agora é a nossa sacrifício pleno. Segundo lei que nós temos que entender é aquela lei civil. Tem a ver com a nação de Israel. Foi leis como em qualquer nação. Nós temos leis civis. E essa tem a ver com adultério, com divórcio, como se alguém roubar, se alguém matar alguém. Né? E principalmente se a pessoa pensa que era um acidente, né? Era não entendido, não planeado, premeditado, não. Então eles podiam fugir para aquela cidade, aquele lugar de proteção, do refúgio, para não estar sujeito àquela lei de olho por olho, dente por dente, aquela retribuição, aquela vingança da parte dos familiares. Então há várias leis assim civis
leis mesmo em relação de, né, impostos e tudo, né, finanças e tudo. Essas leis, cada nação tem a sua lei, até que, né, os fariseus confrontou Jesus com as leis romanas, né, acerca do imposto. E Jesus sempre tinha uma resposta. Né? Em cada nação estamos sujeitos às leis. Temos que honrar e respeitar as leis. Não revoltar contra, mas há sempre aquela contrapartida, né? Mas se a lei que é feita por homem vai violar a lei de Deus, né? Então nós temos que obedecer a Deus em vez do homem. Aquilo que Jesus confrontou vez após vez era aquelas leis feitas pelos sacerdotes, pelas pessoas que estavam a interpretar a lei de Deus, a sua maneira. Mais de 600 leis assim, que foram estabelecidas. Vez após vez, estava a violar essa interpretação. Ele chamou isso de tradições, né, do homem. E o homem é bastante esperto em criar regras e leis, porque ele justifica ou baseia a sua justificação ou santidade pelas leis que cumpre. Uma forma de medir o seu progresso e a sua santidade. Mas essas leis foram vencidas pela graça de Deus, porque ninguém consegue viver debaixo dessa lei. Essa lei torna-se uma prisão. E nós, através da graça de Deus, nós conseguimos, né, de ter liberdade. Não vamos analisar, mas há áreas mais importantes. E essa lei mais importante é chamada lei moral. É a lei que é a base dos ensinos de Jesus e também escritas dos apóstolos. Eles falaram sobre essa lei. Mas essa lei é tudo realizado numa lei só. Amar Deus de todo o coração e o teu próximo como ti mesmo. E nesta toda lei é cumprida. Então Jesus falou não em abandonar a lei, satisfazer a lei, realizar a lei, mas através da graça nós somos livres, ok? Nós temos acesso. Mas aquela tendência em nós, aquela carne sempre está a puxar para satisfazer a si mesmo. E mesmo aquilo que é boa, aquilo que é agradável a Deus, aquela lei moral de Deus, nós violamos vez após vezes. Recebemos a sua graça, o seu perdão. Mas aquela tendência, aquilo que luta contra os desejos do Espírito, aquela habitação nossa, né, que está assim contaminada pelo pecado, tem que ser dominada. O remédio que nós temos e a forma de vencer a carne é crucificar a carne. Crucificação da carne significa dizer não. Basicamente é isso. Nós temos que tomar aquela decisão. Eu não vou fazer isso. Eu vou apresentar os membros do meu corpo para a justiça, não para a injustiça. Eu vou virar a cabeça. Eu não vou ouvir essa conversa. Eu não vou ver aquele filme. Eu não vou andar neste caminho. Eu não vou participar nesta atividade. Eu não vou ceder a mim mesmo àquela tentação. Eu não vou ficar debaixo daquele jugo mais. Pelo poder do Espírito Santo em mim, eu tenho a vitória. Eu consigo dizer não. Né? Quando a Bíblia fala de tomar a nossa cruz e seguir Jesus, essa cruz é o cruzamento entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós dizemos sim a Deus e nós dizemos não a mim mesmo. Então, essa é aquela vivência que nós temos a vitória. E aquela poder, aquela maldição da lei que estava sobre nós, no nosso próprio corpo, os membros do nosso próprio corpo, é vencido.
e nós podemos viver na vivência da liberdade que nós temos em Cristo. Viver nesta boa e aceitável, perfeita vontade de Deus. É possível, mas nós temos que vencer a carne. Deus te abençoe.